Hoje vamos mergulhar num tema bem importante da obstetrícia. O sangramento que acontece depois das 20 semanas de gestação. Isso. A nossa base aqui é um material de estudo para residência médica da professora Natália Carvalho. Exatamente. É um assunto que, nossa, cai muito em prova e, claro, é uma causa super relevante de complicações sérias, né? Tanto para a mãe quanto para o bebê. Muitas vezes precisa internar, intervir. É isso. Então, o nosso objetivo aqui é pegar os pontos mais importantes desse material, focar nas causas mais comuns e, principalmente, como a gente diferencia uma da outra. Vamos lá. O material já começa destacando duas causas principais, né, que respondem por mais de 90% dos casos. O descolamento prematuro de placenta, o famoso DPP, e a placenta prévia, a PP. Isso mesmo. Qual que é a grande diferença aí? Então, vamos começar pelo DPP. Basicamente, é a placenta que estava lá, normalzinha, implantada no lugar certo, e ela começa a se separar antes da hora, antes do bebê sair. Certo. O sangramento, via de regra, é materno, vem dos vasos ali da decídua. Pode ser arterial, que é mais grave, né, mais central, alta pressão, forma aquele hematoma atrás da placenta. Ou pode ser venoso, mas na bordinha, baixa pressão. Às vezes dá um sangramento mais leve, intermitente, que chamam até de DPP crônico. Entendi. Mas o ponto-chave mesmo, assim, para entender a gravidade e as consequências, é o papel da trombina. Ela age ali no útero, causando hipertonia, as contrações, pode até iniciar o trabalho de parto, mas ela também dispara uma cascata no corpo todo que pode levar, nos casos mais graves, à coagulação intravascular disseminada, a CIVD. Um problemão na coagulação. Nossa. Então essa questão da dor que o material cita, ela é realmente um divisor de águas no DPP. Com certeza. É muito característico. A tríade clássica ajuda bastante a pensar no DPP agudo. Sangramento, que aparece de repente, e atenção, às vezes ele fica meio escondido atrás da placenta, não sai todo para fora. Importante isso. Isso. Dor abdominal, também súbita, intensa, e aquela hipertonia uterina. O útero fica duro, rígido, o pessoal chama de útero lenhoso. Útero lenhoso. A dica do material é clara. Se tem dor súbita junto com sangramento na segunda metade da gestação, a primeira coisa a pensar é DPP. E os fatores de risco? Tem algum que se destaca mais? Olha, tem sim. Alguns são bem impactantes. Por exemplo, ter tido DPP numa gestação anterior. Isso aumenta o risco em tipo 10 a 15 vezes. É muita coisa. Nossa, 10 a 15 vezes? Problemas de pressão alta na gravidez, né? Os distúrbios hipertensivos também aumentam bastante, mais 5 vezes. O tabagismo, que é algo que dá para modificar, né? Aumenta 2,5 vezes. Certo. E aí tem outros. Uso de cocaína, trauma abdominal, ou quando o útero esvazia muito rápido, sabe? Tipo, rompeu a bolsa e tinha muito líquido, ou no parto do primeiro gêmeo. Entendi. E o diagnóstico, as consequências? Então, o diagnóstico é basicamente clínico. Olhar os sintomas, a história. O ultrassom ajuda pouco para confirmar o DPP agudo na hora, embora às vezes consiga ver o hematoma, o coágulo. Ok. As complicações são um grande medo, né? Para a mãe. Choque por perda de sangue, precisar de transfusão, a própria CIVD, que a gente falou, o DPP é a principal causa disso em obstetrícia, insuficiência renal aguda e tem o tal do útero de Covelar. Covelar. O que é isso? É quando o sangue se infiltra no músculo do útero. Ele fica meio roxo, embebido em sangue e perde a capacidade de contrair direito depois do parto. Isso aumenta muito o risco de precisar tirar o útero de fazer uma histerectomia. Caramba. E para o feto, os riscos são falta de oxigênio, nascer prematuro, restrição de crescimento, infelizmente até morte perinatal. É um quadro grave. Bem grave mesmo. Ok, DPP entendido, com essa marca forte da dor, mas aí tem a outra causa principal, a placenta prévia, PP. E essa se apresenta de um jeito bem diferente, certo? Exatamente. A PP é outra história. Aqui o problema não é a separação, é a localização da placenta. Ela se implanta muito embaixo no útero, cobrindo total ou parcialmente o orifício interno do colo, que é por onde o bebê tem que sair. Ah, entendi. É a posição dela. Isso. É importante diferenciar da inserção baixa, que é quando a placenta está perto ali do orifício, menos de 2 centímetros, mas não chega a cobrir.
E a gente só firma o diagnóstico de PP depois das 20 semanas, tá? Antes disso, ela ainda pode subir. Certo. E por que ela se implanta ali embaixo? Muitas vezes tem a ver com alguma coisa no útero, uma cicatriz. Cesáreas anteriores são um fator de risco disparado mais importante. Curetagens também podem influenciar. Parece que a placenta busca uma área melhor para se fixar e acaba indo para o segmento inferior. Faz sentido. E o sangramento acontece porque essa parte de baixo do útero, o colo, começa a se modificar com as contrações normais da gravidez ou mesmo se houver alguma manipulação, como um toque vaginal. E qual o sintoma-chave na PP, então? O oposto do DPP? Exatamente. É o sangramento indolor. Essa é a marca clássica. Geralmente é um sangue vermelho vivo, que começa de repente, pode ser em grande quantidade, mas muitas vezes para sozinho, sabe? É intermitente. Indolor, vermelho vivo, intermitente. Isso, além da cesárea prévia, que é o principal, idade materna mais avançada, ter tido vários filhos, tabagismo de novo e gestação de gêmeos também aumentam o risco de PP. Ok. E o diagnóstico? Se a dor não é o guia, como confirma? Aí o ultrassom é fundamental. A clínica levanta a suspeita por causa do sangramento indolor, mas é a ultrassonografia que vai mostrar onde a placenta está. E o melhor exame para isso é o ultrassom transvaginal. Transvaginal, mesmo com sangramento. Sim, é seguro e é o padrão ouro para ver direitinho a relação da placenta com o colo do útero. Mas aqui tem um alerta gigante, crucial. O toque vaginal é formalmente contraindicado se há suspeita de placenta prévia. Ah, isso é muito importante. Importantíssimo. Tentar fazer o toque pode deslocar a placenta ou romper vasos ali e causar uma hemorragia enorme, gravíssima. Não se faz toque vaginal em caso de suspeita de PP, até ter um ultrassom confirmando a localização. Claríssimo. E o manejo da PP, então? Cesárea sempre? E os riscos? Sim, na placenta prévia que cobre o orifício ou está muito perto, a via de parto tem que ser a cesariana, não dá para o bebê passar por ali. Ok. Se a gestante está estável, sem sangramento ativo, a gente costuma programar a cesárea eletiva, geralmente ali entre 36 e 37 semanas e uns dias. Agora, se tem sangramento importante, instabilidade da mãe ou do bebê, aí a cesárea tem que ser de emergência, claro. Entendi. E os riscos associados a PP são principalmente hemorragia, tanto antes quanto durante e depois do parto. Maior chance de precisar de transfusão, maior risco de histerectomia também. E tem uma associação perigosa com o acretismo placentário. Acretismo, o que é isso exatamente? É quando a placenta, além de estar no lugar errado, baixo, ela invade o músculo do útero de forma anormal, fica muito aderida. Isso aumenta demais o risco de sangramento na hora de tirar a placenta. E o acretismo também é mais comum em úteros com cicatriz de cesárea. Nossa, tudo conectado. Sim. E além disso, claro, tem maior risco de parto prematuro e do bebê não estar na posição certa, de cabeça para baixo, para nascer. Perfeito. Cobrimos bem DPP e PP, mas o material cita rapidinho outras causas também, né? Só pra gente ter em mente. Sim, brevemente. Menciona o próprio acretismo placentário, que muitas vezes está junto com a AP, especialmente em quem já fez cesárea, e tem esse risco altíssimo de hemorragia. Certo. A ruptura uterina, que é uma emergência gravíssima, mais comum em quem tem cicatriz no útero, cursa com uma dor lancinante, de repente as contrações param, o bebê começa a sofrer e a mãe pode entrar em choque. Deus me livre. A ruptura de vasa prévia, essa é traiçoeira. São vasos sanguíneos do bebê que estão passando ali na frente da apresentação, desprotegidos pelas membranas, cruzando o colo. Se a bolsa rompe, esses vasos podem romper junto. O sangramento é fetal, então o bebê entra em sofrimento agudo muito rápido, mas a mãe inicialmente não sente dor nem tem alteração hemodinâmica. Sangramento fetal. Que perigo. Muito. E tem a rotura de seio marginal, que é um sangramento mais venoso, da bordinha da placenta, geralmente menos intenso e indolor. E, por último, a embolia de líquido amniótico, que é um evento raríssimo, mas catastrófico, com colapso cardiovascular súbito, falta de ar, problema de coagulação, mas aí já é outro cenário bem diferente. Ótimo, deu para ter uma visão geral. Então, para fechar, a diferenciação principal. DPP, a gente pensa em dor, útero contraído mais tenso. Placenta prévia, o clássico, é sangramento sem dor, útero relaxado. É isso, né? Exato. Essa é a chave para começar a raciocinar.
Claro que na prática nem tudo é tão preto no branco, mas ajuda muito. E ambos são quadros que precisam de avaliação médica imediata, sem dúvida. Perfeito. E sabe, fica uma reflexão interessante que o material acaba trazendo, mesmo que indiretamente, essa associação tão forte que a gente vê hoje entre o número crescente de cesáreas e o aumento da incidência de placenta prévia e principalmente de acritivo placentário nas gestações seguintes. Verdade. Isso faz a gente pensar, né, sobre como as decisões que tomamos em um parto, as intervenções cirúrgicas, podem ter consequências lá na frente na saúde obstétrica futura. É um equilíbrio delicado, sempre, entre os benefícios e os riscos de cada conduta em cada gestação. Algo para a gente manter